Olá, galera do Reação Adventista. Eu sou o Davi Caldas e eu tô aqui conversando com uma pessoa muito especial hoje, é o pastor Elton. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Davi? Tudo bem você que assiste o nosso canal no YouTube, na internet ou qualquer outro meio? Prazer estar aqui com vocês. Show de bola! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Estado laico e liberdade religiosa, um assunto quente, né? E eu queria já jogar uma pergunta aqui. Você não acha que é contraditório, num Estado laico, você ter, por exemplo, uma bancada evangélica, assuntos religiosos rondando a política, por exemplo? Até que ponto a religião pode entrar na política? Veja, a tua pergunta pressupõe uma correta compreensão do que é um Estado laico. De forma simples, um Estado laico é um Estado não regido por uma religião dominante. De forma simples. A guisa de exemplo, no Brasil, que religião domina o Estado em termos governamentais? Nós não temos. Como há países aí afora que são regidos por ideais religiosos. Como a Arábia Saudita, por exemplo, né? Países do Oriente Médio. No Brasil, nós não temos isso. Portanto, o Brasil é um Estado laico por não ter uma religião que o domine em termos governamentais. É uma oficial, vamos dizer assim. Uma religião oficial, né? Do Estado, não do povo, mas do Estado. Por outro lado, isso não significa que o povo deste Estado não seja religioso. O Estado é laico, mas as pessoas não são laicas. E uma vez que o Estado em si traz representações do povo, é natural que no Estado nós encontremos certos ideais do povo que estão presentes. E se o povo é religioso, é natural que no Estado nós encontremos elementos religiosos. E não há nada de não laico nesse aspecto. Nesse cenário, a religião ela acaba sendo equiparada ou nivelada a qualquer outra ideologia que também está dentro do Estado com seus representantes. Sim. Você diria, por exemplo, que um Estado como a Coreia do Norte é um Estado laico? Em termos religiosos, não, porque o comunismo, historicamente, onde há comunismo, não há religião presente. Mas em termos práticos, há um contraditório aqui, né? Porque, em termos práticos, o comunismo muitas vezes acaba assumindo um papel de religião que rege o Estado. E, neste cenário, nós não poderíamos dizer que a Coreia do Norte é um país laico, porque temos uma religião regendo os valores do Estado. Exato. O que me parece é o seguinte, não há muita diferença entre uma Arábia Saudita e uma Coreia do Norte, né? Porque se por um lado você tem na Arábia Saudita uma religião oficial do governo, que seria o islamismo, né? Por outro lado, na Coreia do Norte você tem um ateísmo, você tem aquela ideologia Jung, que junta o comunismo com determinadas filosofias um hibridismo deles, entre várias ideologias. Exatamente. Se você voltar, por exemplo, na França revolucionária mesmo, eu não considero que foi um Estado laico de fato, porque foi um Estado que se tornou acho que foi o primeiro Estado ateu, se eu não me engano, né? A Revolução Francesa contribuiu muito para a separação de igreja e Estado, onde o Estado seguiria uma esfera e a religião seguiria outra. Mas, em nome dessa revolução, é que acontecem essas mais compreensões a respeito do que é o Estado laico hoje. O Brasil é um país não regido por uma religião, portanto, o Estado não segue a sua esfera sem influência religiosa. Mas, religiosamente, as pessoas levam a sua religião para dentro do Estado. E, em nome do Estado laico, por exemplo, eu deveria abandonar o meu cristianismo? À luz do que o cristianismo preza, não, em hipótese alguma. Será que você deveria viver na igreja, em casa, uma coisa, e no trabalho, em outro lugar, outra coisa, né? Exatamente, é um equívoco. Como se fossem estanques, né? Compartimentos estanques. Com uma compartimentalização da vida. Na hora que eu estiver no Congresso, a religião entra em outra gaveta, onde ela não entra em cena. Há um texto bíblico, Paulo diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a honra e glória de Deus. Portanto, a minha visão política, a minha atuação política, caso eu seja alguém atuante dentro do Estado, também deve ser pautada por certos ideais religiosos, ainda que o Estado não patrocine a minha religião. Sim. No Estado laico. Você acha que existe uma tentação, quando se é um religioso, de você tentar impor a sua religião aos outros, ao seu ponto de vista? Quando você assimila bem o cristianismo, uma das coisas que o cristianismo preza é a liberdade. Amor. Amor e liberdade são conceitos muito próximos na Bíblia. O cristianismo, ele apela em si mesmo para que ele seja expandido. Sim. Ele induz os seus integrantes, as pessoas que são cristãs, a espalhar o evangelho. Mas isso nunca deve ser feito em nome da eliminação da liberdade de terceiros. Sim. Então, há uma barreira nesse aspecto.
E, infelizmente, alguns podem não ter essa barreira muito visível, extrapolar certos limites sociais e até estatais, muitas vezes. Sim. Mas, por outro lado, né, você pode ter o contrário também, que é justamente as pessoas que são, vamos dizer assim, antipáticas à religião, né, se sentirem tentadas a impor a antirreligião para as outras pessoas. E é um equívoco às avessas, né? É o mesmo erro cometido, só que de uma perspectiva diferente. Se a religião não pode ter predominância, então o que tem que ter predominância é a antirreligião? Por quê? É de se perguntar, por quê? E não há nada que me sugira que a antirreligião deva ter predominância em face da religião. Cada uma tem que atuar na sua esfera. Sim. E é interessante, quando a gente vai estudar a parte das ideologias, né, a gente vê que tem ideologias que, como você mesmo mencionou, o comunismo acaba se tornando uma religião, né? Você tem a questão do positivismo. O positivismo foi criado por Comte como uma religião secular, mas foi, né? Então, quando você pensa por aí, você começa a ver que o Estado laico, de verdade, ele seria algo que amplia bastante a visão. Não é só a questão de não impor uma religião espiritual, né? Mas você não pode impor nada que vá tirar a liberdade do outro, né? Então, por exemplo, se você for tentar impor o comunismo, né, ou o positivismo, ou qualquer outra ideologia, o nazismo, o fascismo, você vai estar incorrendo no mesmo erro, né? Você só vai estar trocando o objeto. Mas a postura e a ideologia que alimenta tal comportamento é a mesma. Eu não posso alimentar o cristianismo porque o Estado é laico. Mas o que torna o positivismo maior que o cristianismo? Para que ele seja o predominante no Estado? A postura é exatamente a mesma, só se troca o objeto a ser discutido. Se o Estado é laico, ou não favorece nenhuma especial, ou favoreça todas. Mas se o Estado é laico, supõe-se que nenhuma deve ser favorecida. Então, cristianismo, islamismo, judaísmo, positivismo, ateísmo, do ponto de vista de Estado laico, todas estão no mesmo nível. Certo. Só para terminar, você encontra na Bíblia algum princípio que possa nos nortear na nossa relação com o Estado, da relação da religião cristã com o Estado? Sim. Nós temos um início de um capítulo 13 em Romanos que nos fala abertamente da relação que o cristão tem que ter com o Estado. E é curioso o pensamento de Paulo ali. Biblicamente, o cristão não é regido pelos valores democráticos e nem estatais. Biblicamente, o cristão é regido pelos valores do que a Bíblia chama de reino de Deus. Sim. Um reino de Deus. E a linguagem bíblica já sugere Deus como rei e os cristãos como seus súditos. Mas, curiosamente, Paulo vai falar que nesse governo, nesse reino de Deus, há certos governos humanos que Paulo julga serem instrumentos de Deus para a efetivação de sua vontade. Sim. E Paulo dá um conselho para os seus leitores, para os seus destinatários, que eles se submetam ao Estado, enquanto o Estado não estiver em desavença com o reino de Deus. A Bíblia fala muito de política. Fala muito de política e dá uma série de instruções a respeito de como nós cristãos temos que lidar com o Estado, exemplo de Romanos 13, como nós temos que lidar com os nossos governantes, de que modo nós temos que lidar com as diferenças sociais. E são princípios que são, assim, gerais, né? Não são princípios que são específicos para os cristãos, né? Claro, a Bíblia, por exemplo, aproveitando esse momento, não vai me dizer em que candidato eu tenho que votar, mas ela vai me dar diretrizes. E a partir da minha reflexão, baseada numa sólida base bíblica, eu posso saber quais candidatos mais se harmonizam aos ideais do reino de Deus. Então, nós conversamos aqui com o pastor... Qual o seu nome todo, pastor? Elton Queiroz. Elton Queiroz, né? Foi um bate-papo muito legal, um pouquinho curto, mas eu acho que já dá para ter um aperitivo, né? E é isso aí. Sigam o canal, se inscrevam, curtam, compartilhem e estamos aí.